Vamos então continuar aqui. Nós estamos em Penas e Gozos Futuros. Nós vimos no nosso estudo passado a questão 973 e não lemos o comentário do Kardec. Então vou reler a 973. Quais os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem enfrentar? É impossível descrever as torturas morais que são a punição para determinados crimes. Mesmo quem a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia, mas seguramente a mais tenebrosa é o pensamento de ser condenado para sempre. Nós comentamos aqui a resposta, então vamos ver o comentário de Kardec. O homem tem uma ideia mais ou menos elevada das penas e gozos da alma após a morte, segundo o estado de sua inteligência, sua capacidade, de aprendizado, seu grau de elevação. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se purifica e se afasta da matéria. Ele compreende as coisas sobre um ponto de vista mais racional, deixando de levar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser inteiramente espiritual. O raciocínio mais esclarecido nos diz por isso mesmo que ela, a alma, não pode ser afetada por impressões que atuam apenas sobre a matéria. Mas nem por isso ela fica isenta de sofrimentos ou deixa de receber a punição pelos seus erros. Vamos rever aqui a questão 237, quando o Kardec pergunta: a alma, de volta ao mundo dos espíritos, ainda tem as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras percepções que não possuía, pois seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Nós somos espírito, a inteligência está conosco, nós comandamos o perispírito e o perispírito comanda o corpo. Então, o que nós estamos vendo aqui é que quando nós estamos em desdobramento durante o sono, ou quando nós desencarnamos, estamos direto na erraticidade, no mundo espiritual, nós temos uma percepção maior das coisas, porque a gente se livra do escafandro. A gente tem condições de ver melhor, ouvir melhor, ter uma percepção maior de todas as coisas. Então, fica mais fácil o entendimento e por isso mesmo fica mais difícil conviver com os nossos erros e com a lembrança, ali na nossa consciência, cobrando, trazendo para nós as nossas vítimas, aquelas pessoas a quem nós prejudicamos. O Kardec continua aqui. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como uma realidade. Colocam diante de nossos olhos todas as peripécias da vida além túmulo, mas, ao mesmo tempo, mostrando-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e embora livres do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita. No entanto, pode-se dizer genericamente que cada um é punido por seus pecados, pelos seus erros. Assim, alguns são castigados pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo temor, pela vergonha, pela incerteza, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são queridos, etc. De onde vem a doutrina do fogo eterno? Da onde vem essa ideia, dessa questão do
do fogo eterno, né? O céu de anjinhos tocando harpa pela eternidade, ou o fogo do inferno pela eternidade, ou o purgatório pela eternidade, são conceitos que vêm da Idade Média, né? Então, os espíritos respondem aqui: imagem tomada por realidade como tantas outras coisas. Quer dizer, uma imagem, uma figura de linguagem, né, de um ensinamento ou de lembranças de primitividade, onde o fogo, desde que a gente conseguiu realizar o fogo, quer dizer, quando o fogo acontecia, o maior suplício, a maior dor, a queimadura, e depois que o homem começou a exercer, a lidar como fazer o fogo, é uma das forças da natureza que marcam muito o ser humano, por isso é considerado o fogo como uma dor, né, um suplício mais difícil de ser aguentado. Por isso que é colocado o fogo do inferno pela eternidade, né, como se Deus fosse um monstro injusto, né? Enquanto Deus é misericórdia, amor. A gente nem consegue imaginar, nem tem ideia do que é esse amor de Deus. Então, aqui na mesma pergunta, o Kardec faz mais uma pergunta, dentro da mesma, né? Mas esse temor não pode surtir um bom resultado, né? Esse medo do inferno? Aí eles colocam vede se serve de freio, inclusive para aqueles que os ensinam. Olha, vê se serve de freio. Olha a situação, principalmente daqueles que ensinam. Serviu de freio? Não, infelizmente não. Se ensinais coisas que mais tarde a razão pode rejeitar, causareis uma impressão que não será durável nem salutar. Aí nós vamos ver aqui outra colocação do Kardec. O homem incapaz de expressar por meio de sua linguagem a natureza dos sofrimentos não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, pois para ele o fogo é o protótipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. A gente traz isso desde a primitividade, essa ideia do fogo como sendo o mais cruel dos castigos. É por essa razão que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade e que os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É pela mesma razão também que em sua linguagem figurada o homem diz: o fogo da paixão, queimar de amor, de inveja, etc. Né? É também pelo mesmo motivo que nós temos essa figura de linguagem, né? O fogo da paixão, né? Queimar de raiva, de inveja, queimar de amor, são figuras de linguagem que nós usamos por causa dessas imagens que nós temos desde dos tempos primitivos. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. Sim, e é nisso que consiste o seu suplício, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. E é por isso que o espírito desprendido da matéria deseja uma nova existência corporal, pois cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se for bem empregada. É então que ele, o espírito, escolhe as provações, as provas, as provações, as expiações, através das quais poderá expiar seus erros, pois sabei bem isso. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária, por todo o bem que teve oportunidade de fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Então aqui nós vamos rever a questão 967, que nós lemos há pouco, em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Porque aqui ele está perguntando sobre a felicidade do justo, dos bons espíritos. E aí ele coloca em conhecer todas as coisas, o conhecimento, como disse Jesus, busqueis a verdade vos libertará. Não ter ódio, não ter ciúme, não ter despeito, não ter inveja, não ter ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une
e une os espíritos elevados, os espíritos justos, é para os espíritos a fonte de uma felicidade suprema. E vamos ver também, que eu estou sempre comentando aqui, o Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7, né, do Céu e o Inferno. Nós vamos ver o item 6. Eu estou sempre falando dele aqui, mas agora eu vou lê-lo. São 33 itens, gente, aqui do Código Penal da Vida Futura, que vale a pena serem lidos e relidos. O item 6. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. E é isto o que o Kardec, é isto que os espíritos estão colocando aqui. Pois sabem bem isso, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Ele causou o mal no outro. Ele vai responder pelo mal que ele causou ao outro. Por todo o bem que teve oportunidade de fazer e não fez. Por todo o mal que resulta do bem que não fez. E é isso que nós vemos nesse item 6. Por quê? Porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, as situações que nos são colocadas para que a gente realize o bem, quando nós não fazemos esse bem, a gente deixa, outro vai fazer, alguém vai ajudar, a gente empurra com a barriga, eu não vou me incomodar, não vou me meter nisso, deixa como tá para ver como é que fica, né? A preguiça, a inércia, a gente deixa de realizar o bem que é esperado que a gente faça. Nós seremos responsabilizados por isso. Então, nós precisamos entender esta questão. E aí nós vamos ver aqui a colocação, ainda continua uma parte aqui dos espíritos, depois a gente vai ver a colocação do Kardec. Perdão. O espírito errante não tem mais véu. O espírito errante somos todos nós que estamos na erraticidade, né? Aqueles que desencarnados estão na erraticidade que precisa reencarnar de novo. A erraticidade são todos aqueles espíritos que precisam reencarnar de novo. Somos todos nós. O espírito errante não tem mais véu. É como se ele tivesse saído do nevoeiro e visse o que afasta da felicidade. Onde é que ele se afasta? Não tem mais véu, quando ele está desencarnado. Então, o espírito errante, o espírito na erraticidade, desencarnado, não tem mais véu. É como se ele, o espírito desencarnado, tivesse saído do nevoeiro e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, pois compreende o quanto foi culpado. Para ele, não há mais ilusão. Vê a realidade das coisas. Então, quando nós estamos na verdadeira vida, nós vemos as coisas como elas são. Nós vemos a realidade das coisas. E tem aqui uma colocação do Kardec. O espírito no estado errante apreende. Aprender, guardar dentro de si para usar. É este o significado de apreender. É o que ele está colocando aqui. O espírito no estado errante apreende, por um lado, todas as suas existências passadas e, por outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para alcançá-lo. Como um viajante que, chegando ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e a que falta percorrer para atingir o seu objetivo. Por isso que quando nós estamos na verdadeira vida, na erraticidade, a gente implora, a gente pede para voltar para a Terra, para reencarnar, para passar pelas provas, para provarmos o que aprendemos, verdadeiramente aprendemos, e para passar por provações ou expiações, para consertarmos o mal que causamos aos outros, limpar o terreno que nós sujamos. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade se ela é perturbada,
Então, o que o Kardec está colocando aqui? Aquele que é justo, aquele que é bom, que está numa situação, num plano espiritual melhor, ele não sofre, ele não fica perturbado por aqueles que ele ama, que estão em situação mais difícil? É claro que sim, é o que eles vão colocar aqui. Não é bem uma aflição, pois sabem que o mal terá um fim. Tem uma amplitude de conhecimento, sabem que o mal terá um fim. Eles auxiliam outros a melhorar e lhes estendem a mão. Esta é a sua ocupação, que se torna um prazer quando são bem-sucedidos. Então, os espíritos que estão em planos melhores vão auxiliar aqueles que estão menos, que sabem menos, que estão numa situação mais difícil. Mas nós vamos ver os espíritos elevados se sacrificando numa renúncia imensa para ajudar os seus entes queridos. A gente vê isso no Ave Cristo, o Quinto Varro, voltando à Terra para ajudar o Tassiano. E nós vamos ver em renúncia Alcione vindo de Sírios para ajudar Pólux, que aqui encarnado vai ter o nome de Carlos, e toda a sua família. Então ninguém vai ficar num plano melhor olhando aqueles que ama, e quanto mais elevado o espírito, mais são os seus amores, mais ama, porque ama ao próximo como a si mesmo, somos todos irmãos. Nós vamos ver isso no exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que foi colocado por uma trabalhadora de Maria, que Maria o convidava a trabalhar junto a ela, e ele pediu para ficar mais um tempo trabalhando junto aos irmãos aqui da Terra, para ajudar enquanto houvesse dor, enquanto houvesse sofrimento, enquanto houvesse a doença com tanto sofrimento aqui na Terra. Ele quer ficar aqui para ajudar. Está aqui para nos ajudar. Então a gente vê que os espíritos elevados sofrem, sentem, de uma forma diferente, porque eles sabem que aquela dor vai nos limpar. Eles sabem que aquela situação foi pedida por nós, para passarmos por aquela situação. Então o que eles tentam nos ajudar é que a gente passe com resiliência, que a gente aprenda as lições, que a gente se melhore. Então o Kardec faz uma pergunta dentro da mesma pergunta. Isso é concebível em relação aos espíritos estranhos ou diferentes? Porque ele está dizendo aqui que esses espíritos mais elevados auxiliam a todos que sabem menos do que eles. É o que ele está dizendo. Aí o Kardec pergunta, isso é concebível em relação aos espíritos estranhos ou indiferentes? Mas a visão de tristezas e sofrimentos do que eles amaram na terra não perturba a sua felicidade? E eles respondem, se eles não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam indiferentes após a morte. Então, é o que eu estava falando, eles veem esse sofrimento, só que essa visão é de uma outra forma, eles entendem o para que as coisas estão acontecendo. Então, eles vão tentar nos ajudar, eles vão procurar nos auxiliar para que possamos aprender a lição, para que possamos assimilar a lição e que possamos passar pela prova ou pela provação maior com resiliência, com resignação, para realmente aprendermos, para realmente limparmos o terreno que precisamos limpar. Ninguém pode vir limpar por nós. Somos nós que temos que fazer essa limpeza. Isso nós precisamos entender. Então eu vou repetir. Se eles não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam indiferentes após a morte. Ora, a religião diz que as almas vos veem. No entanto, encaram vossas aflições sob outro ponto de vista. É o que a gente viu ali, é como quem está em cima da montanha, vê o que já percorreu, vê o que falta percorrer e a visão é mais ampla. Então, os espíritos desencarnados têm uma visão mais ampla, mas principalmente os mais elevados, os espíritos com mais conhecimento, os mais puros, eles têm um conhecimento, uma visão muito mais ampla dos acontecimentos a curto, médio e longo prazo. Então a visão é muito, muito mais ampla. Sabem que esses sofrimentos são os úteis para nosso adiantamento, se vós os suportardes com resignação. Então eles vão servir para o nosso adiantamento se
nós suportarmos esses sofrimentos, essas dores com resignação. Portanto, afligem-se mais com a falta de coragem, de ânimo que vos atrasa do que com os sofrimentos em si, que são apenas passageiros. Então, aqui o que vai fazer esses nossos irmãos sofrerem mais é justamente a falta de ânimo, a falta de coragem, de vontade de passar pela situação com resignação, com resiliência, aprendendo, realizando o que precisa ser feito. Nós vamos rever aqui, uma colocação, uma pergunta, do Kardec, a 258, que nós já havíamos lido, que são sobre as escolhas das provas, quando Kardec pergunta: no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Eles respondem: ele mesmo escolhe o tipo de prova ou provação a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, a gente deixa muito dele no plano espiritual quando a gente escolhe as nossas provas, quando a gente escolhe as nossas provações. Então, é muito importante que a gente entenda que aquilo que nós estamos passando, nós escolhemos passar. Aquele pedacinho de terreno que nós estamos limpando, que é a provação maior ou a expiação, nós escolhemos pagar, nós escolhemos passar por aquilo para pagar aquilo que nós devemos. Então a gente tem que ter um outro olhar para as situações que nos acontecem, um olhar de resignação, de aprendizado, de submissão à vontade de Deus, porque Deus é justo e misericordioso. Então, como diz a Joana de Ângeles, pode não estar bem, mas está certo. Está certo o que está acontecendo. Isso nós precisamos entender. Vamos lembrar também Jesus, em João capítulo 16, nós vamos lembrar Jesus quando ele coloca que ele veio e venceu o mundo. Ele não venceu no mundo. Ele passou por todas as situações que as profecias colocaram. Ele passou por todo o seu calvário, por todo o seu sofrimento, o espírito puro, o governador do planeta, o espírito mais puro que esse planeta já teve encarnado aqui. Ele passou por tudo o que passou e venceu o mundo. E é essa lição que ele nos deixa. Nós não temos que vencer no mundo, ter poder, ter dinheiro, ter coisas. Não, nós temos que vencer o mundo. Temos que vencer a ilusão, temos que vencer o orgulho, a vaidade e o egoísmo que existe em nós. É esse o nosso trabalho, ele é árduo, é extremamente difícil, mas é esse o trabalho que nós temos que realizar aqui na Terra. Como os espíritos não podem esconder uns dos outros seus pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, poder-se-ia concluir que o culpado fica perpetuamente na presença de sua vítima? Eles respondem: não pode ser de outra forma, como indica o bom senso. Ele vai estar perpetuamente com a sua vítima cobrando ele. É aquele espírito da vítima que vai estar ali? Não. É a sua consciência que vai estar materializando ali a sua vítima na situação que nós causamos o mal a ela, vai ficar naquele looping, relembrando aquela situação. Por quê? Porque é a nossa consciência que nos julga. Somos nós mesmos que vamos materializar essas nossas vítimas o tempo todo na nossa frente, o tempo todo junto a nós nos cobrando, porque somos nós que estamos ali com a consciência pesada nos cobrando. Às vezes aquela vítima já está numa posição, já está num plano superior, cuidando de outras coisas ou até nos ajudando, trabalhando conosco. Vamos lembrar Estevão, trabalhando com Paulo. É Estevão que ajuda Paulo a escrever suas cartas. Então, mas Paulo estava o tempo todo, nós vemos isso em Paulo, Estevão, lembrando de Estevão, ele estava o tempo todo se cobrando pelo que ele fez. Tanto é que quando ele é apedrejado e pensam que ele está morto e jogam ele para fora da cidade no monturo, no lixo, achando que ele está morto, ele acha que vai desencarnar ali,
porque ele acha que ele vai desencarnar da mesma forma que ele fez Estevão desencarnar, né, sendo lapidado, né, sendo apedrejado. E ele se recupera e continua depois a sua jornada, mas ele está sempre com a visão, sempre com a lembrança de Estevão, cobrando, a consciência dele cobrando o que ele fez. Então é o que eles dizem. Ele vai estar sempre com a presença da sua vítima, não pode ser de outra forma, como indica o bom senso. Essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua dos que foram vítimas desses atos não seria um castigo para o culpado? Maior do que imagina. Olha a resposta dos espíritos. Maior do que imagina. Mas somente até que ele tenha expiado seus erros, seja como espírito ou como homem em novas existências corporais. Então ele vai sentir, ele vai ter a vítima ali, ele vai estar se cobrando, e aí nós vamos entender o que é o arrependimento, né? O que é a vontade de ressarcir, até como em espírito, até quando ele tiver ressarcido, ou como homem, né, como encarnado, ele tiver realmente cuidado, né, limpado o terreno, ressarcido a sua vítima, aqueles a quem ele prejudicou. E tem outra cláusula, que é a cláusula 16 do Código Penal da Vida Futura, que também vale a pena a gente ler, entender. O item 16. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Então é preciso passar pela expiação. A expiação a gente passa aqui encarnado, que é a limpeza do terreno que a gente sujou, e a reparação àqueles que nós ferimos. Então, se a gente não tem mais como reparar, porque aquele que nós causamos a dor já está em outra posição, nós vamos reparar em alguém que está na mesma situação que aquele que nós ferimos estava quando nós o machucamos. Nós vamos estar sempre em condições de ressarcir o mal que nós causamos para aquela pessoa ou para outra. Então ele continua aqui no item 16. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Quer dizer, você ter o perdão é uma graça, é uma bênção você ser perdoado por aquele que você causou mal, mas não causa a anulação do mal que você cometeu. Você vai ter que passar pela expiação e pela reparação. Então você não precisa mais reparar para aquele que te perdoou, mas você vai reparar para outro que está na mesma situação que aquele estava quando você lhe causou o mal, lhe causou o dano. Então é o que eles estão colocando aqui. Mas essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua do que vos foram vítimas desses atos não seria um castigo para o culpado? Maior do que se imagina, mas somente até que ele tenha expiado seus erros, seja como espírito, né, no plano espiritual, ou como homem em novas existências corporais, reencarnado. E nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Quando nós estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando à mostra, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. A presença inevitável delas será para ele um castigo e um remorso incessantes, até que tenha expiado seus erros. Já o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há na terra tormento maior do que a presença de suas vítimas,
por isso ele as evita incessantemente. O que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e ele compreender o mal que fez, vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada, sem poder livrar-se de sua visão? Enquanto a alma do homem perverso está preso à vergonha, ao pesar e ao remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Não podia ser diferente, né? A lembrança dos erros que a alma pode ter cometida quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois dela ter se purificado. Então, os espíritos, depois que se purificam, depois que estão melhorados, os erros que cometeu não vão perturbá-lo, ou seja, ele não vai sentir culpa, mesmo já tendo superado, mesmo já tendo se elevado? É uma pergunta interessante. Olha a resposta. Não, porque resgatou seus erros e saiu vitoriosa das provações às quais foi submetida com esse objetivo. Por isso a reparação, por isso o ressarcimento. Por quê? Porque no momento que o amadurecimento desse espírito fez com que ele peça para voltar e se ressarcir com aquele que ele cometeu o erro, no momento que ele pede para vir limpar a bagunça que ele fez, no momento que ele se sente em paz com a sua consciência, porque o nosso juiz é a nossa consciência. No momento que ele está em paz com a sua consciência, ele vai lembrar das situações que aconteceram e é como se não fosse com ele. Porque ele já acertou as contas, ele já reparou, ele não tem mais nada a ressarcir aqueles a quem ele cometeu um erro, ele cometeu um mal. É o que eles estão dizendo aqui. Ele vai se sentir mal, ele vai ter culpa, ele vai ter algum remorso? Os espíritos respondem não, porque resgatou seus erros e saiu vitoriosa das provações às quais foi submetida com esse objetivo. A alma saiu vitoriosa das provações que foi submetida. É o amadurecimento. Saiu vitoriosa das provas que pediu para passar. É o amadurecimento também. Para a alma, as provações ou as provas, que ainda terá de sofrer para alcançar a purificação, não são uma penosa apreensão que perturba a sua felicidade? Para a alma ainda impura, sim. Vai ser uma apreensão, vai perturbar o seu caminho. Realmente é difícil saber as situações difíceis pela qual tem que passar para poder limpar. Saber que tem um espinheiro pela frente ali para poder limpar, não é fácil. É o que eles estão dizendo, para a alma ainda impura, sim. É por isso que ela só pode gozar de uma felicidade perfeita quando for totalmente pura. Mas para a alma que já estiver elevada, o pensamento das provas que lhe faltam sofrer não tem nada de penoso. Por quê? Porque ela estudou, ela aprendeu e ela pediu para passar por aquela prova. Então é aquele estudante que vai para a prova contente, porque ele sabe a matéria na ponta da língua. Então ele sabe que ele vai passar na prova, ele sabe que ele vai tirar uma nota alta. Ele está contente porque ele sabe que vai sair dali com 10, porque ele estudou bastante, ele aprendeu bastante. Então é isso que eles estão colocando, mas para a que já estiver elevada, a alma que já estiver elevada, o pensamento das provas que lhe faltam sofrer não tem nada de penoso. Aqui uma colocação do Kardec. A alma que chegou a um certo grau de pureza já desfruta da felicidade. Um sentimento de terna satisfação a absorve. Sente-se feliz com tudo o que vê, com tudo o que a cerca. Para ela, o véu se descortina diante dos mistérios e das maravilhas da criação, e as perfeições divinas lhe aparecem com todo o seu esplendor. Então, é o que ele está colocando aqui. Um grau de pureza, já estando com algum grau de pureza, a alma desfruta da felicidade. A felicidade de já estar descobrindo a verdade, a felicidade do conhecimento, a felicidade de já estar mais em paz consigo mesmo, a felicidade de poder ajudar os outros, de poder servir, de poder ser útil.
Um sentimento de eterna satisfação absorve. Sente-se feliz com tudo que vê. Por que sente feliz com tudo que vê? Porque está vendo que está melhorando, está vendo que está se aprimorando, que está se modificando com tudo que a cerca. Porque o que ela está plasmando, a psicosfera que está à volta dela, é uma psicosfera melhor, de transformação. Para ela, o véu se descortina diante dos mistérios e das maravilhas da criação. É o que Jesus colocou: busqueis a verdade vos libertará. Então a satisfação do conhecimento, a satisfação de ver as coisas e entender como as coisas se processam, como é que é esse tabuleiro, como é que se joga esse jogo aqui na Terra. E as perfeições divinas lhes aparecem em todo o seu esplendor. Tem condições de enxergar a mão de Deus em cada luar, em cada nascer do sol, em cada pôr do sol. As energias que Deus nos transmite com a respiração, com o ar que nós respiramos, né, com o alimento que nos traz a energia, essa energia vem de Deus, porque vem da natureza. A natureza é alimentada por todas as energias de Deus. Nós estamos mergulhados na energia de Deus, né, como está no livro Evolução em Dois Mundos. Como peixes na água, nós estamos mergulhados na energia de Deus. Por isso ele é onipresente. Ele está presente em cada célula, em cada quark de cada célula que existe no nosso corpo físico, no nosso perispírito e em nós, que somos espíritos. Nós estamos com Deus o tempo todo, a cada instante, a cada respiração, a cada energia que o sol nos transmite, que o ar nos transmite. E é isso que a gente tem que ser grato todos os dias quando nós acordamos, é o reencarne. Estamos começando tudo de novo com a perspectiva de podermos fazer tudo diferente e nos modificarmos. Então, a cada dia que nós acordamos, a gente tem que ser muito grato a Deus, nosso Pai, pela dádiva da vida, pela oportunidade que nós temos de aprender, de crescer, de melhorar, de estudar, de encontrar as coisas, os esclarecimentos, para que a gente possa se melhorar e caminhar de volta para Ele. Então nós paramos aqui na questão 979 e vamos continuar no nosso próximo estudo. Essas maravilhas que os trabalhadores do Cristo, né? A egrégora dos espíritos trabalhadores do Cristo, que é o Espírito da Verdade, trazem para nós, respondem para o Kardec as suas perguntas. As perguntas do Kardec são fantásticas e as respostas para nós são libertadoras. Até o nosso próximo estudo.